Oi, gente! O Horse Talks de hoje veio conversar com Gabriel Sacchi, ele que está trabalhando como delegado técnico do concurso completo de equitação, tanto nacional quanto internacional, e veio contar pra gente um pouco dos desafios de ser um delegado técnico. Gabriel, obrigada por aceitar o convite, né, e contar pra gente um pouco desse universo que é a área de delegado técnico. Conta pra gente o que faz um delegado técnico. Ele trabalha só na parte administrativa ou em todo o evento? A gente, como delegado técnico do CCE, nós atuamos antes, assim que sai a programação do evento, então nós já começamos a entrar em contato com a comissão organizadora para verificar todas as providências que eles têm para o evento. Nós somos responsáveis por garantir que a competição siga os regulamentos, estejam nos padrões de altura, nível técnico, que os cavaleiros que estejam inscritos estejam qualificados. Para isso é todo um trabalho prévio. Quando nós chegamos no evento, aí começa mais uma parte de aprovação dos percursos e das diferentes provas que a gente tem. Então, nossa primeira atividade que a gente fala que faz parte do concurso completo de equitação é a inspeção dos cavalos. Então, nós vamos desde olhar o local, conferir se as documentações já foram apresentadas e ter toda a estrutura pronta para quando os juízes e os veterinários chegarem para realizar essa inspeção dos cavalos. Durante a prova de adestramento, então, previamente, eu venho conferir se a arena a pista de adestramento está com o piso adequado, as letras, as casas dos juízes já estão com as cadeiras, o sino, toda a estrutura pronta, área de aquecimento. Na parte de cross, que é o que dá maior destaque para o CCE, essa sim a gente tem um trabalho que dura 3 dias antes do evento, que nós vamos conferir todos os percursos, então cada categoria tem o seu percurso, a gente precisa conferir a altura, a distância, se está dentro da regra. O percurso ele não pode, por mais que a gente tenha uma altura máxima, a gente também não pode sempre ficar muito abaixo. Então eu preciso garantir que essa altura esteja na altura que é esperada para o meu evento, o nível de dificuldade. Então isso a gente faz um primeiro reconhecimento com o desenhador de percurso. Fazemos alguns ajustes, não no desenho, mas em si do obstáculo, alguma parte técnica. E depois a gente passa com os juízes. Afinal, eles são os responsáveis pela prova. No último dia a gente ainda tem mais uma inspeção dos cavalos, então a estrutura é a mesma, eu não posso mudar de local, então ela já está mais encaminhada e a gente finaliza com a parte do salto. Que aí eu também olho a pista, o desenho, confiro as metragens, a altura dos obstáculos, para garantir que tudo esteja preparado para quando os atletas forem competir. Então, muito além da parte administrativa, você é responsável por toda a parte técnica, né? Para você chegar nessa função de ser um delegado técnico, por quais estágios dos oficiais você passa? Certo, como delegado técnico, a gente pode, normalmente, como a gente tem que atuar em várias áreas do evento, alguns delegados técnicos eram juízes, já começaram na carreira de juiz, de armador. Para chegar na FEI, eles pedem que nós sejamos delegado técnico nacional e desenhador de percurso nacional. E aí nós fazemos todo um processo de curso, são 2 cursos obrigatórios, alguns estágios e uma avaliação feita por um oficial mais graduado, para a gente conseguir entrar no quadro. E Gabriel, na parte técnica, né? Obviamente vocês não vão mexer num percurso do desenhador, mas que tipo de intervenções podem ser feitas pelo delegado técnico? Nós vamos olhar principalmente a questão de segurança. Então, no obstáculo como aqui, a gente vai olhar se a SEB, que é essa parte que a gente coloca atrás do salto, está na altura, e às vezes a gente pode pedir para cortar de um jeito diferente, trocar, colocar alguma planta. As plantas, elas não são somente decorativas, elas têm efeitos que ajudam ou dificultam um pouco mais o salto. A parte de medida, alguma marcação, algum trabalho de piso. Então, às vezes, como a gente usa um terreno muito grande, às vezes fica marcas de água, de passagem de água, então a gente vai pedir para corrigir isso daqui. Conferir coisa básica de numeração, bandeira, é mais nesse sentido que a gente olha, e algum ajuste de altura. Mas realmente, o traçado a gente não tem tempo e não é responsabilidade nossa, isso sim é do desenhador. E Gabriel, o concurso completo ele tem as 3 modalidades, né? Ele tem o salto, tem o adestramento, que engloba também a parte do cross. Como que é feita a manutenção do piso, principalmente da parte do cross, né? Que é um piso bastante íngreme, geralmente no exterior. É feito de uma categoria para outra ou não há essa necessidade? Não, a gente se prepara durante o evento se houver a necessidade de alguma manutenção de emergência, mas normalmente o piso ele é preparado para que dure toda a competição. Então é claro, se a gente tiver um dia muito chuvoso e comece a marcar, então isso já está na nossa programação, a gente tem o que a gente chama a nossa equipe de reparo, que ela é acionada e ela vai resolver isso para a gente em pouco tempo, colocando às vezes um pedrisco, uma areia,
Depende da região que está esse obstáculo, mas isso já tem que estar previsto, não é algo que a gente vai fazer, decidir agora que eu vou querer fazer e vou buscar material. Não, isso tudo já tem que ficar no nosso planejamento. Então, para o dia do cross, a gente tem uma estrutura para a competição uma estrutura estruturada, vamos dizer assim, porque a gente tem toda uma equipe médica que é estrategicamente posicionada e cada equipe médica atende uma área. Eu tenho equipes veterinárias, por exemplo, aqui na Santo Amaro a gente trabalha com 5 equipes veterinárias ao longo do percurso, porque por regulamento eu tenho um tempo máximo para chegar numa ocorrência. Então nós vamos posicionar essas equipes e equipes de reparo. Então se aqui eu preciso de areia, eu já sei quem que vai me trazer e qual é o local que está essa areia. Algum lugar que eu preciso de pedrisco, eu já tenho. Às vezes é alguma coisa só mais manual, eu tenho uma pessoa com uma ferramenta só para ir acertando isso para a gente. Alguns obstáculos eu tenho que ter material para reconstruir, por exemplo, se for danificado, então eu tenho que ter uma tora reserva. A gente já tem que se preparar um pouco. E mais recentemente vem ganhando muita força no esporte, que são mecanismos, dispositivos de segurança que a gente usa no cross, que ele torna um obstáculo fixo, de certa forma, que ele pode cair, desmontar, desarmar. E aí eu tenho que ter esses dispositivos também para substituir. Uma vez que ele desarme o obstáculo, eu tenho que vir com outro dispositivo para recolocar o obstáculo de volta em condição para a competição. E para a gente encerrar, uma curiosidade, na verdade, porque a gente conhece um pouco da modalidade adestramento e um pouco da modalidade salto. O cross já a gente não conhece tanto e aí por isso vem a pergunta. Eles têm horários de largada. Acontece de um atleta ir mais rápido que o outro e ultrapassar o que está na frente? Pode acontecer. Nós fazemos a previsão desses horários. A ideia é até que não se encontrem. E se isso acontecer, normalmente é porque o atleta da frente está mais devagar. Não chega a ser porque o que está vindo está muito... O que vai acabar ultrapassando está dentro da regra. E às vezes isso acontece até não porque está devagar, mas porque teve um refúgio, algum problema. E aí o nosso regulamento já é bem claro que é a preferência daquele que está chegando. Então os nossos juízes de obstáculos são orientados, mas os atletas também têm que saber isso por regra, que se vier outro atleta ele tem que dar passagem. E Gabriel, a gente tem do nível internacional, mas também a gente tem bastante iniciante começando, né, na parte do concurso completo. Como que fica a área do cross, que a maioria dos obstáculos são muito robustos, né, e mais altos? Vocês têm uma adaptação, um percurso menor para as crianças que estão começando na modalidade? Sim, nós temos. Cada categoria tem seu percurso em termos de extensão, números de salto e altura máxima. Então, são dificuldades progressivas, a questão de nós colocarmos combinações. E é claro, a gente sempre vai tentando trazer o mesmo tipo de obstáculo numa versão reduzida, menor de tamanho, mas mantendo as características também para já proporcionando para aqueles que estão começando essa experiência de ter um obstáculo semelhante do que ele vê numa Olimpíada, numa versão adaptada. E o que a gente tem para ainda acompanhar o pessoal, incentivar, até a prova nossa de 90 centímetros, eles podem fazer um treino no dia anterior sobre os obstáculos da prova. Então, para já ganharem mais confiança, porque aí você tem um instrutor a cada obstáculo, porque a gente não consegue, às vezes, numa prova de adestramento ou salto, que você tem um instrutor perto e que te dá uma sensação de confiança. No cross você não consegue. A gente não pode ter ninguém acompanhando o atleta. Você colocar pessoas, o seu instrutor com uma bicicleta, não pode. Então, a hora que ele dá a largada e vai pegando as trilhas, ele é sozinho. Então, esse treinamento que eles fazem antes dá mais confiança também. Gabriel, eu queria agradecer, né, por você ter participado do quadro do Horse Talks e contar um pouco mais da função do delegado técnico e como funciona esse universo do concurso completo. Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar de um esporte que a gente gosta muito como o CCE. O Horse Talks fica por aqui, conhecendo mais uma modalidade, o concurso completo. Espero vocês na próxima segunda-feira com outro tema deste mundo equestre.